Bom, continuando a partir desse ponto, então, a gente conversou um pouquinho sobre as formas de resistência, né, dos escravos ontem. A gente deu um contexto geral sobre esse movimento abolicionista, tá? Lembrando que abolicionista vem da palavra abolição, tá? Então foram dois os fatores, né, que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil, certo? O primeiro foi a própria resistência, né, dos escravos, né, por parte dos escravos, principalmente dos engenhos do Nordeste, né? E aí eu comentei para vocês algumas formas de resistência, né, que inclusive nós já vimos essas formas lá no 7º ano, tá? Refresca a memória aí, tá? Para quem tiver com um caderno, não sei se vocês anotaram aí. Né? A primeira forma era preservar a própria cultura, né? Buscando ali fazê-la de maneira escondida, né? De maneira secreta, né? Como cultuar os próprios deuses. Tá? Eu até falei para vocês um pouco sobre aquela questão do sincretismo religioso. Né? Então eles fingiam que estavam lá cultuando São Jorge, mas na verdade era Ogum. Né? Bom, a segunda maneira que eu mostrei para vocês ontem foi a capoeira, né? Que eu deixei para vocês bem claro, né, que a capoeira ela nunca foi e nunca será dança, né? Ela é uma arte marcial, né? Que era a única maneira que os escravos tinham de se defender, até porque não combinar. Escravo não tinha arma, escravo não tinha espada, escravo não tinha treinamento militar, né? Então qual era a única maneira que ele tinha de se defender? Usando os punhos, cotovelo, joelho, pé, né, nos golpes, tá? Cabeçadas, certo? Então era a única forma que ele tinha de se defender era através do próprio corpo, né? Utilizando o corpo como arma. Tá? Enfim, então a capoeira também foi muito utilizada, tá? Lembrando que o nome capoeira surge de um mato, né? de um capim, que era um capim um pouco grande, né? E os negros se escondiam nesses matos, né? Nesse capim chamado de capoeira, e quando os capitães de um mato passavam, eles eram surpreendidos, né? Atacados ali, e quando eles voltavam, quando eles sobreviviam, né? Que eles voltavam para contar o que aconteceu, eles diziam, fui pego na capoeira, né? E daí ficou popularmente conhecido como capoeira, tá? Lembrando que era proibido na época, só para constar, deixar bem claro para vocês, era proibido na época. Se alguém fosse pego treinando capoeira, era açoitado até a morte, ou tinha uma coisa também que eles faziam, que era muito comum, gente, tinha até um ditado na capoeira que dizia assim, era melhor você jogar capoeira na frente da polícia, na frente da delegacia. Por que eles falavam isso? Porque se você fosse pego longe da delegacia, geralmente eles pegavam os negros, amarravam a corda no pé da pessoa, amarravam a corda no cavalo e eles saíam a todo vapor, né? E a pessoa ia sendo arrastada de onde ele estivesse até a delegacia. Obviamente, a grande maioria não sobrevivia, né? Porque você ia sendo esbagaçado no meio do caminho, né? Todo esfarelado no caminho, né? Sendo arrastado pelo cavalo. Então, no meio da capoeira tinha um ditado, né? Que dizia que era melhor... Professor, o porquê, o motivo, o porquê que que antigamente não podia fazer capoeira? Porque era coisa de negro, Matheus, entende? Como o Brasil era católico, né, e a Igreja Católica dizia que o negro não tinha alma, então a única função dele era trabalhar, era uma mercadoria, era um bicho, né, que você domesticava e você... Então, O animal, né, cara, professor? Sendo domesticado para trabalhar, só para trabalhar. isso, né? E, gente, não esqueçam que quando os escravos chegavam aqui no Brasil, a Igreja Católica obrigava a eles a esquecer o próprio nome, né? Separava eles da própria família, e obrigavam eles a esquecer o próprio nome. Já imaginou o que é isso, cara? Alguém chegar para você e dizer assim, você vai se chamar agora, sei lá, Chiforímpolo. Você já imaginou, bicho, o que é isso aí? Você não poder falar nada, senão você vai ser açoitado até a morte, né? Então eles eram obrigados a ter nomes católicos. João, José, Maria, Marta, enfim, né? Lucas, enfim. Né? Então você era obrigado, cara, a mudar o próprio nome. Né? Então a Igreja Católica tinha escravos, né? Os padres tinham escravos. Enfim, a religião era proibida, né? A gente já sabe muito bem disso, né? A religião era proibida. Professor, Oi. Pode mas falar, pelo que o senhor falou até agora sobre eles esconderem a religião e dançar capoeira, quando dançar chegaram não. ele estava Pelo dançando, amor de Deus. Não eles fale também... isso, não fale isso. Não é dançar capoeira. Ou jogar capoeira, Não, ou lutar capoeira, pelo amor de eles Deus. estavam lutando capoeira e quando chegavam eles estavam dançando. Ah, sim, sim. E dançando, exatamente, exatamente. Né? Continue. Então, quando a Igreja Católica obrigava eles a esquecer o próprio nome deles, eu não acho que eles esqueciam mesmo, não. Não, Tipo, é isso que eu tô falando. eles Pode falar. eles falavam para os demais que aquele nome era o dele. Mas quando eles estavam juntos, eles tinham seus próprios nomes de origem. Sim, sim, Deram, com né? certeza. Mas só que mesmo assim, Lara, foi muito inteligente isso que você falou, foi muito interessante.
Só que mesmo assim, gente, era muito perigoso, sabe? Eles chamarem pelo próprio nome, né? Claro, eles não iam esquecer o próprio nome, ficava guardado no coração deles. Mas mesmo assim, eles não se chamavam pelo próprio nome, sabe? Porque, assim, vamos combinar, gente, que os escravos não ficavam sem vigia, né? Então sempre tem um capitão do mato ali armado na porta da senzala, ou sempre tinha muitos vigias vigiando ele enquanto eles trabalhavam. Então eles meio que tinham que decorar o outro nome, entende? Porque era muito perigoso, claro que eles se lembravam, né, do próprio nome e tal, mas era muito perigoso chamar, sabe? Porque vai que num vacilo ali, sem querer, você chamou o fulano pelo nome normal, pelo nome original dele. Cara, isso dava açoite até a morte, entende? Açoite é aquela surra, né, gente? Vocês sabem muito bem, né? Então isso aí, cara, dava um açoite, né? Você sofreria o açoite até a morte, né? Então era muito arriscado você falar o próprio nome, tá? A questão da religião também era proibida. Se você fosse pego, você era açoitado até a morte. Cara, assim, bicho, é uma coisa absurda, velho. É uma coisa absurda, assim. Você estudar a escravidão. E eu acho que eu citei 2 filmes para vocês ontem, né? Citei quais são os filmes que eu citei para vocês ontem? Que eu indiquei para vocês ontem. Um deles foi o Amistad, Navio Negreiro. Né? Eu me lembro que um deles foi esse. Amistad, Navio Negreiro. Eu sei que eu falei sobre... Um cara que era bem inteligente, ele começou a estudar. Esse aí foi o do Mauá. Só que esse não trabalha muito bem a escravidão, não. O Amistad Navio Negreiro, ele trata muito bem a escravidão, como é que ela era. 12 anos de escravidão, também é um filme muito bom, que fala sobre isso. Né? E aí o segundo ponto, pessoal, aqui do slide, que a gente falou ontem também, foi as pressões internacionais. Né? Gente, não esqueçam que o Brasil, né, entre aspas, o Brasil era dependente de Portugal, desculpem, dependente da Inglaterra desde a época que o Dom João VI fugiu de Portugal. Estão lembrados disso, né? Que ele foge de Portugal, mas ele pega navios ingleses emprestados. Aqui no Brasil ele cria vários acordos, né? Cria vários acordos aí, onde a Inglaterra saía completamente beneficiada disso. Né? Então a Inglaterra era o principal país que pressionava muito o Brasil a acabar com a escravidão. A gente falou isso ontem também, né? Que isso é algo extremamente vergonhoso, né? Porque enquanto o mundo inteiro já não tinha mais escravidão, né? O Brasil ainda era escravista. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? E como dizem para o Brasil é um bosta. O brasileiro é um bosta. E aí eu citei para vocês, né? Aquele filme, né? Mauá, o Imperador e o Rei, né? Eu citei para vocês esse filme, que é um filme muito bom, recomendo demais que vocês assistam esse filme, certo? Recomendo demais mesmo, muito interessante esse filme, que mostra muito bem nessa questão da Inglaterra, todo o poder que a Inglaterra tinha aqui no Brasil e tal, certo? Bom, vamos lá, meus amores, então vamos avançar aqui um pouquinho mais. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, pessoal. Eu quero que vocês entendam, gente, que o movimento abolicionista foi um movimento de algumas pessoas que começaram a contestar a escravidão. Certo? Algumas, claro, não eram tantas pessoas assim, né? Mas alguns intelectuais aí, advogados. E aqui eu queria que vocês anotassem aí no caderno de vocês, meus amores. Por favor, anotem aí o nome de 3 abolicionistas muito famosos, tá? Nós temos vários abolicionistas aí famosos, né? Inclusive alguns escritores famosos da literatura brasileira, tá? Mas eu quero citar para vocês três abolicionistas importantes, que eu acho importantes, porque eram 3 negros. Tá? 3 negros abolicionistas que eram advogados e jornalistas. Tá? Então eles eram muito importantes, porque primeiro que eles se destacavam por ser um negro advogado. Né? Um negro que teve a oportunidade de estudar fora. Tá? E isso, claro, gente, vamos combinar, em contexto de Brasil, né? Será raríssimo. Né? Raríssimo, raríssimo. Certo? Então anotem aí, pessoal, por favor, anotem aí. Vocês podem colocar assim, podem colocar um subtítulo, podem colocar assim o título Movimento Abolicionista, se quiser também, tá? Vocês colocam do jeito que vocês acharem melhor aí, tá? E vocês vão colocar o seguinte, tá? Principais abolicionistas negros, tá? Esse é o subtítulo. Principais, eu vou até escrever também aqui, ó. Principais abolicionistas negros. 2 pontos, tá? Coloquem assim, ó, principais abolicionistas negros. Tá? Esse vai ser o ponto que vocês vão escrever aí, ó. Principais abolicionistas negros. Beleza? Todo mundo anotou aí já? Deu para anotar, né? 3 palavrinhas só. Tem principais abolicionistas negros. E agora o que vocês vão escrever aí? O primeiro deles que vocês vão escrever aí é um negro chamado Luiz Gama.
tá? Luiz Gama. O segundo, eu vou escrever aqui no chat, tá? O segundo, primeiro, Luiz Gama. Segundo, é o chamado José do Patrocínio. José do Patrocínio. E o terceiro, André Rebouças. Pronto, mandei para vocês no chat aí, o nome dos três. Tá? Primeiro, Luiz Gama. O segundo, José do Patrocínio. E o terceiro, André Rebouças. Tá? André Rebouças. Mandei novamente. Luiz Gama. Segundo, José do Patrocínio. E terceiro, André Rebouças. Tá? Pessoal, como a nossa aula é curtinha, eu não vou explanar agora sobre a vida deles, tá? Assim, aprofundar a vida deles. Mas se vocês querem ver algum vídeo no YouTube, você só tem a ganhar com isso, tá? Eu acho que toda prova de história que eu já vi que fala sobre os abolicionistas sempre vão citar esses três camaradas, tá? O Luiz Gama, José do Patrocínio e o André Rebouças. Certo? Eles são três negros aí importantíssimos, né, para o movimento abolicionista, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, tá? A partir de agora, eu quero que vocês escrevam, tá? Não escrevam de uma vez só, esperem eu ir dizendo, tá? Para vocês não escrever errado aí. Vocês vão escrever, pessoal, a partir de agora, só o nome da lei, tá? Só o nome da lei e a data, certo? Mas, por enquanto, não escrevam nenhum, tá? Até porque tem uma antes dessa daqui, dessa primeira, tá? Por enquanto, não escrevam nenhum, certo? Eu quero que vocês pulem uma linha agora, para quem estiver escrevendo, pulem uma linha e coloquem assim, ó, leis abolicionistas. Tá? Leis abolicionistas. Coloquem aí, esse é o subtítulo, tá? Leis abolicionistas. 2 pontos. A primeira lei, gente, que eu quero que vocês escrevam aí, não está aqui no slide, tá? É a chamada Lei Bill Aberdeen. Agora aqui, gente, só um minutinho. Que nome é, professor? Que tem uma nojentinha aqui. Tá, calma aí. Só um minutinho, tá? Bom, gente, vamos lá. Escrevam aí esse nome aqui, tá? A primeira lei que eu quero que vocês escrevam aí peraí, só um minuto. Não escrevam do jeito que tá aí, não. Vou reescrever ela, tá? Lei Bill Aberdeen. Essa lei, ela foi de 1845 e tem um adendozinho que eu quero que vocês escrevam aí, que ela era uma lei inglesa, tá? Então ela não era uma lei brasileira. Tá? Vou escrever novamente, certo? Que eu acabei apagando aqui. Lei Bill Aberdeen. Ela foi escrita, né, em 1845. E vocês vão colocar um adendozinho. Era uma lei inglesa. Era uma lei inglesa. Pronto, então olha só, vai aparecer aí para vocês. Ó. Tá dando para vocês verem bem, né, aí? Ou não? Ficou ruim para vocês lerem? Tá bom, tá bom. Lei Bill Aberdeen. Certo? Lei Bill Aberdeen. O meu nem chegou. Eu vou fazer assim, pessoal. Para ficar melhor, eu vou escrever aqui no chat, tá? Vai ficar mais rápido. Se eu escrever aqui na tela, vai ficar demorando demais. Vamos lá. Lei Bill Aberdeen foi uma lei criada em 1845 e era uma lei inglesa. Pronto, agora olhem aí no chat, pessoal. Vou mandar no chat, vai ficar melhor agora, vai aparecer para todo mundo, tá? Essa aqui vai ser a primeira lei, tá? Que vocês vão escrever aí no caderno de vocês, tá? Lei Bill Aberdeen era uma lei inglesa. Pronto, escrevi aí, agora tá todo mundo vendo aí, tá? Lei Bill Aberdeen, criada em 1845, tá? E eu deixei bem especificado que ela não foi uma lei criada no Brasil, certo? Ela era uma lei inglesa, tá? Criada pelos ingleses, certo?
E não esqueçam, pessoal, que os ingleses foram assim, entre aspas, né, foi o povo assim que mais pressionou o Brasil para acabar com a escravidão. Até porque a Inglaterra, desde a sua Revolução Industrial, que a gente já estudou esse assunto também, tá? Desde a Revolução Industrial, ele já era um país capitalista praticamente, tá? Que trabalhava com indústria, com dinheiro, com comércio. E o Brasil, gente, vamos combinar, o Brasil não era um país capitalista. Tá? O Brasil era um país escravista. Escravo não tem dinheiro, escravo não ganha dinheiro, escravo não tem salário, certo? Então, para a Inglaterra isso era ruim. Tá? Todo mundo anotou, pessoal? Lei Bill Aberdeen, vamos mandar de novo. Lei Bill Aberdeen de 1845, certo? Era uma lei inglesa. É só esse adendozinho que eu quero que você escreva. Pessoal, por que eu estou falando isso? A partir de agora, gente, todas essas leis aqui que vocês estão vendo, tá? Desde 1850 até 1888, que foi a última lei, né, a quarta lei brasileira, todas essas 4 aqui foram feitas no Brasil, tá? Por isso que eu coloquei esse adendozinho que a lei Bill Aberdeen era uma lei inglesa, tá? E aí, gente, vamos lá. A lei Bill Aberdeen, gente, era uma lei que acabava com a escravidão, tá? Que proibia o tráfico de escravos. E era uma lei que dizia o seguinte: a qualquer momento, se um navio inglês pegar qualquer navio de escravos, qualquer navio de tráfico de escravos, esse navio seria preso, os emissários seriam presos e os escravos seriam mandados de volta para a África, para o país de origem deles. Tá? Era isso que essa primeira lei dizia, Lei Bill Aberdeen. Tá? Lembrando, gente, que eu não vou aprofundar essas leis, porque vocês é que vão ter que apresentar sobre elas após a semana de provas. Tá? Vai ser o seminário de vocês sobre essas leis aqui. Certo? Então, a Lei Bill Aberdeen foi uma lei inglesa que proibia o tráfico de escravos no Atlântico. Tá? Então, qualquer navio escravista que você pega, os donos de navio, né, os emissários, seriam presos e os escravos mandados de volta para a África. Galera, essa lei, essa primeira lei, a Bill Aberdeen, ela não vai servir de nada. Tá? Sendo bem sincero com vocês, não vai servir de nada. Por isso que ela ficou popularmente conhecida como lei para inglês ver. Tá? Bom, escrevam essa segunda lei aqui. Tá? Escrevam a segunda lei aí agora, a Lei Eusébio de Queiroz. Tá? Anotem ela aí. Lei Eusébio de Queiroz. Podem anotar ela aí agora. Vocês vão escrever só o nome da lei e a data. Certo? Ela foi criada aí 5 anos depois da Lei Bill Aberdeen. Né? Foi a primeira lei brasileira, tá? Contra a escravidão, que era a lei que proibia, né, o tráfico de escravos no Brasil. Gente, vamos combinar. Essa lei serviu para alguma coisa? A resposta é até óbvia, né, gente? A resposta é até óbvia, né? Óbvio, né? Obviamente que não serviu para nada. Por isso que aqui no Brasil, né, ela ficou conhecida, né, como uma forma de deboche. Né? Ela ficou conhecida apenas como Lei para Inglês Ver. Tá? Lei para Inglês Ver. Ou seja, foi uma lei que os líderes brasileiros aqui, né, o Pedro II, né, com a Assembleia, os magistrados e tal, né, fizeram, gente, apenas para a Inglaterra, né, parar de pressionar tanto. Tá? Ou seja, foi uma, assim, popularmente conhecida, né, como tem um ditadozinho que disse, foi Lei para Inglês Ver. Certo? Bom, escrevendo aí, né? Eusébio de Queiroz era uma lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Deu certo? Não, longe disso. A segunda lei, podem escrever aí agora, a segunda lei é a chamada Lei do Ventre Livre. Ela foi criada aí, né, 21 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz. Tá? Lei do Ventre Livre foi criada em 1871. Tá? 1871, Lei do Ventre Livre. E o que era que essa lei dizia? Determinava que os filhos de mulher escrava nascidos a partir daquela data, né, seriam livres, mas, verdade, né, Nicole? Ora, né? Ninguém imaginava que não daria certo nessas leis. Gente, olha que lei sacana, velho. Olha que lei sacana, essa lei do ventre livre. Ela dizia o seguinte, que qualquer filho de escravo seria livre, mas continuaria na condição de propriedade do senhor até ele completar 21 anos de idade. Aí você pergunta, oxe, mas ele não é livre? A criança, o bebê que nasceu, ele não é livre? É, na lei. Mas tem uma questão. O coitadinho, gente, vamos pensar pelo lado do dono do escravo. O bichinho, rapaz, o coitadinho. Ele perderia um escravo. E um escravo, gente, é algo muito valioso, né? Então, o bichinho, rapaz, o bichinho iria perder o escravo. Então, para que o bichinho não perdesse o escravo de vez, desde o nascimento dele, né? Então, ele seria escravo até 21 anos de idade. Aí eu pergunto para vocês, qual era a idade
que o cara mais trabalhava, que o cara tinha mais força, mais energia e mais saúde para trabalhar? Até os 21 anos, meu irmão. Quando o cara chegava, pessoal, quando o cara chegava em 21 anos de idade, o cara estava esculhambado. Imagine, desde que você nasceu, desde que você é criança, você trabalhar num canavial. Você trabalhar num serviço pesado ali, extenuante, todo santo dia. Meu amigo, velho, meu amigo, meu irmão. Quando o cara chegava nos 21 anos, se chegasse nos 21 anos de idade, o cara chegaria completamente esculhambado. Entende? E outra, aí vem a questão, beleza, o cara chegou nos 21 anos, vai ser libertado? Vai ganhar a carta de alforria? Vai. Certo, esse escravo vai para onde? Ele tem emprego? Não. Alguém vai dar emprego para ele? Não. Não. Ele tem formação acadêmica em alguma coisa? Não. Ele tem casa? Qual seria a única solução, pessoal? Permanecer como escravo. Meu Deus. Tá entendendo, velho? O Brasil, meu Deus do céu, velho. O Brasil é demais, velho. É demais, tem não, velho. Bom, alguns anos depois foi criada a chamada Lei dos Sexagenários. Escrevam aí. Lei dos Sexagenários, criada em 1885. Essa lei era maravilhosa. Ela dizia o seguinte: declarava livres os escravos com mais de 65 anos de idade. Mano do céu, é uma piada, né, velho? É uma piada um negócio desse. Os que Bicho. chegavam em 65, né? Pessoal, a cada 1.000 escravos, um chegava em 65 anos de idade. E outra, depois de 65 anos de idade, o que bexiga esse cara ia fazer sendo livre? Nada. Se um de 21 não tinha o que fazer, quanto mais um de 65. Cara, velho, esculhambado, zoado. Cara, bicho, é revoltante isso, velho. É revoltante isso. O que é que um velho, um senhor de 65 anos de idade vai fazer? Um escravo. Tá entendendo, mano? E o que é que acontece, né? Alguns anos depois, nós chegamos na nossa famosíssima Lei Áurea, tá? Famosíssima Lei Áurea, tá? De 1888. O que é que acontece? Resumidamente, pessoal, eu não vou, como eu falei para vocês, eu aqui eu estou falando só o superficial de cada lei, tá? Até porque vocês aqui vão aprofundar ela, as características, os detalhezinhos dela de cada lei dessa, tá? Então, gente, o que foi a Lei Áurea? Olha só. O Dom Pedro II, como eu falei para vocês, ele era um cara assim, que gostava muito de arte, gostava de viajar, gostava de curtir a vida, tá? E o Dom Pedro II, ele não estava no Brasil nesse momento. Ele fez uma viagem, tá? O Dom Pedro II fez uma viagem, e no lugar dele, ele deixou a filha dele, a Isabel Cristina de Alcântara, tá? Só para corrigir, é bem curioso, depois vocês façam um teste, vão lá no Google e colocam assim, ó, nome completo da princesa Isabel. Cara, é um nome imenso. Eu não me lembro agora. Não vou mentir para vocês, eu realmente não me lembro. Mas é um nome imenso. Né? É um nome imenso. No sobrenome do Dom Pedro. O sobrenome da minha família é Cipriano. A materna tem o nome dele. Então assim, depois vocês vão no Google e colocam lá o nome da princesa Isabel completo para vocês verem. É imenso, cara. É até engraçado. Mas enfim, ele é conhecido popularmente como Isabel de Alcântara, tá? Princesa Isabel. Isabel Cristina de Alcântara, tá? Bom, gente, o que é que acontece? A Isabel, a famosa princesa Isabel, né? Olha aí, gente. Olha aí o nome dela completo, né? Olha aqui no chat, deixa eu ver aqui. Teve alguém que me mandou, mas mandou no privado. Mande no normal, gente. Cadê aqui? Ó? Olha só o nome dela. Foi a Vitória que mandou. Né? Olha aí o nome dela completo. Isabel Cristina Leopoldina. Deixa eu ver aqui. Deixa eu agitar aqui esse negocinho. Eu quero ler agora para vocês. Ó. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon. Olha que maravilha, velho. Que nome terrível de você lembrar. Né? Não vai lembrar nunca. Né? E ainda tem o nome Cecília e Bragança, tá? Que era cara, horrível, né? Horrível. Um nome imenso desse. Pra nada, né? Enfim, então esse era o nome da princesa Isabel, tá, gente? E aí aquilo que eu tava falando pra vocês, pessoal. Gente, a princesa Isabel, ela foi
literalmente, ela foi obrigada a escrever, né, a assinar a Lei Áurea, tá? Que foi a lei que extinguiu definitivamente, oficialmente, a escravidão no Brasil, tá? Por que eu digo para vocês que ela foi obrigada? Galera, a Isabel Cristina, né, a princesa Isabel, ela era muito fraca como governante, sabe? Ela era uma princesa, uma governante que não era respeitada. E, gente, vamos combinar. O Brasil, não vou explicar agora para vocês como foi que o segundo reinado caiu, tá? Mas a abolição da escravidão foi um dos motivos que fez o segundo reinado cair, tá? Então o Brasil já estava vivendo uma situação ali, um contexto em que esse segundo reinado não ia se sustentar por muito mais tempo, certo? E como a princesa Isabel era uma governante fraca, ela levou tanta pressão, mas tanta pressão, que ela teve que abolir a escravidão, ela teve que assinar esse documento. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente por aí, ainda hoje, que não estuda história da maneira correta, que acha que a princesa Isabel foi boazinha. Tá? A princesa Isabel foi boa. A princesa Isabel libertou os escravos. Só que não. Tá? Ela libertou os escravos porque ela foi obrigada a libertar os escravos. Certo? Então tá aí uma charge, né, demonstrando aí a felicidade, né, de um escravo, ele sendo libertado, né? E tem até a data, né? O rompimento das correntes formaram a data, né? 1888, tá? Onde foi assinada aí a Lei Áurea, certo? Que liberta os escravos, tá? Bom, meus amores, então é isso, tá? A gente encerra por aqui esse momento aqui, essa primeira parte. Olha a Nicole comentando aí, tá vendo, Nicole? Né? Então, cara, infelizmente, como eu falo para vocês, o ensino fundamental 1, infelizmente, cara, ensina tudo errado para vocês de história. Por isso que geralmente no sexto ano, vocês devem estar lembrados disso, né? E no sexto ano eu falei para vocês isso, né? Eu disse, gente, pegue tudo que você aprendeu até agora e esqueça. Agora vocês vão aprender a estudar história de verdade, né? Então, de boazinha, ela não tinha nada, tá? Até porque a gente conta em alguns documentos históricos que a própria princesa Isabel ela tinha mais de 50 escravos, tá? Ela tinha mais de 50 escravos dela, entende? Então, de boazinha, ela não tinha nada, certo? Bom, meus amores, então aí a gente encerra por aqui esse primeiro momento, tá? Como eu falei para vocês, eu não explanei a fundo essas leis, né? A Lei Bill-Aberdeen de 45, Eusébio de Queiroz de 50, até chegar na última, né? Que é a Lei Áurea, em 88, porque vocês aqui vão aprofundar isso, tá? Depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Eu vou fazer o sorteio, tá? Não vai ser vocês, eu vou fazer o sorteio. E vou mandar lá no grupo já tudo sorteado, as 5 equipes que vão apresentar. E com as devidas orientações de como vocês vão fazer, tudo bonitinho, beleza? Então é isso por hoje, a gente encerra aqui. A partir da próxima semana, já, terça e quarta da próxima semana já vai ser as provas, né? E na próxima semana, então vocês vão ter aí, ó, quase um mês, né? Vocês vão ter aí cerca de 21 dias aí para se preparar para esse seminário, tá? Que vai ser sobre as leis abolicionistas, tá? É um assunto ultra, super, hiper, mega importante para vocês, beleza? Então é isso por hoje, a partir da próxima semana já vai ser, na próxima semana de conteúdos, claro, já será a semana do seminário de vocês.